Estamos prosseguindo falando de vetores e hoje vamos falar de coordenadas cartesianas. Os vetores eles podem ser estudados sem que nós implementemos qualquer tipo de coordenadas, mas nós usamos as coordenadas para simplificarmos o estudo dos vetores. Então, a coordenada mais familiar que nós conhecemos é a coordenada cartesiana, ou diria o plano cartesiano, mas aqui vamos ver o espaço cartesiano. Então, a coordenada cartesiana que é composta por três eixos que são perpendiculares entre si. Vamos ver se podemos esboçá-los. Três eixos perpendiculares entre si. Estes são os eixos perpendiculares entre si. Então, o ângulo entre estes eixos, que nomeadamente são y, z e x, estes três eixos, os ângulos entre eles são perpendiculares. E esta coordenada, a coordenada cartesiana, ela é composta por três planos. Vejam bem aqui, vou mudar de cor. Vejam só bem, aqui eu tenho o plano XY, porém aqui eu tenho o plano, vamos usar também outra cor, aqui eu tenho o plano YZ, e desse outro lado eu tenho o plano ZX. Então são três planos que formam ângulos de 90 graus nos seus vértices. Então esses três planos formam um ângulo de 90 graus nos seus vértices, e nós podemos representar um vetor usando esse sistema de coordenadas. É o sistema que nós usamos para representar os vetores, replicando. Então, geralmente, quando nós estamos a falar de planos cartesianos, usamos geralmente o plano XY, mas podemos usar XZ ou YZ, tanto faz. São planos semelhantes, pois são 2D, são duas dimensões. Então, supomos que temos um vetor, que temos um ponto P, temos o ponto P, esse é o nosso ponto P. E esse ponto encontra-se no espaço, não no plano XY, YZ, mas sim no espaço. Então, o que é que nós teremos? E ela é representada pelo vetor R, encontra-se no vetor posição R. O vetor posição é todo vetor que começa aqui da origem e vai até o ponto. Então, o que é que nós temos aqui? Essa distância da origem até o ponto é a distância R, e como o vetor possui sentido, então temos que ter uma seta. Para nós representar isso no plano cartesiano, ele está no espaço, então se a gente quiser lhe projetar, nós temos que determinar suas componentes. Isso é, vamos ter uma componente desse ponto no plano XY, e vamos ter outra componente dela, como ela está no espaço, então vai estar no plano e vai também estar no eixo Z. Então estas aqui são as componentes do ponto P, ou do vetor R, no plano XY e no eixo Z. E se você ver, ele forma ângulos em relação aos eixos dos planos onde se ele encontra.
aqui o ângulo é de 90, aqui o ângulo é de 90. E também aqui o ângulo é de 90. Apesar de que o quadro não é um bom lugar para fazer representações 3D, mas aqui terão que acreditar em mim, o ângulo aqui é de 90. Essa é a nossa origem. Então, a distância R, ela é dada, se a gente recordar, nos vídeos anteriores, nas aulas passadas, nas aulas de álgebra passadas, aqui tivemos a distância R, ela será a raiz quadrada das distâncias da nossa projeção em X, projeção em Y e projeção em Z ao quadrado. Então será o que? Será x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado. Essa distância R é que nós também chamamos de magnitude. Então, e essa distância R, ela é igual a OP, como nós podemos ver aqui, da origem até o ponto P. Outra coisa que é essencial é nós sabemos determinar qual é o ângulo que o nosso vetor faz com os eixos. Então, se a gente fazer a projeção dele nos planos, nesses 3 planos que falamos aqui, veremos, vamos só usar um dos planos como prova. Usando um dos planos, a projeção de P, vamos ao plano XY, a projeção de P fará um ângulo com X, um ângulo θ, e esse ângulo θ, o cosseno do ângulo θ, será igual ao lado X sobre a magnitude de P. Lembre-se que a magnitude é igual a R. Então, podemos dizer que em todos os planos, o ângulo formado entre a projeção e o eixo adjacente a ela será igual ao mesmo eixo sobre sua magnitude. Então, se nós usarmos o plano XZ, então diremos que o cosseno de essa θ, vamos a alfa, será igual a Z sobre a magnitude de P. O mesmo acontece para o caso de Y, onde o cosseno de, vamos usar γ, será igual a Y sobre a magnitude de P. Então, a partir destes teoremas de ângulos, nós podemos dizer que o somatório desses todos os ângulos, o somatório de todos os cossenos desses ângulos, cosseno de alfa, cosseno de θ, alfa e gama, o cosseno de θ mais cosseno de alfa mais cosseno de gama é igual a 1. Esta aqui é uma relação muito importante, usada para determinar vários tipos de ângulos em 3D. Mas o mais essencial é lembrar dessas 3 relações, dependendo do plano que nós estivermos a usar. Isto aqui, como é que eu diria, é o mais essencial a retermos quanto ao plano cartesiano, ou as coordenadas cartesianas. Elas são 3D, mas realmente nós nos restringimos apenas a 2D, que não é nada mal. No próximo vídeo vamos falar da representação geométrica de um vetor. Até lá, fiquem bem.